Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos celebrando neste dia a exaltação da Santa Cruz. Estamos elevando a Santa Cruz e exaltando-a como um sinal e símbolo de nossa salvação. Claro que nós sabemos que o Cristo não ficou na cruz. Claro que a nossa fé professa a realidade da ressurreição. É claro que temos a vitória sobre a morte e vencemos com Cristo, e com Cristo somos ressuscitados nele, por ele e com ele. Mas, para nós, ao olharmos para a Santa Cruz e ao vermos ali o mistério simbólico do Cristo no madeiro, vemos o mistério da nossa libertação, vemos o mistério da nossa salvação, o mistério do Deus que nos alcançou de maneira extraordinária, de maneira em que homem nenhum pudesse calcular que pudesse acontecer. Esperava-se um Messias, esperava-se um Salvador, esperava-se um libertador, mas não desta forma, não de uma forma extraordinária, do aniquilamento de si mesmo como servo sofredor, entregando-se a si mesmo como cordeiro imolado. Aqui nós precisamos refletir bastante. E para essa reflexão, vamos olhar em primeiro lugar para aquilo que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel que murmura, o povo de Israel que se perde no meio do pecado, o povo de Israel que não consegue permanecer firme e fiel ao propósito que Deus lhe deu, mas que vive os altos e baixos, está ali colhendo fruto de suas próprias escolhas. Porque toda a experiência com as pragas e sofrimentos não veio de Deus e não nasceu do coração bondoso de Deus, como muitas vezes se querem colocar para Deus, mas é um reflexo do pecado e da escolha equivocada,
um reflexo daquilo que foi feito de maneira incoerente, das escolhas incoerentes que o homem vai fazendo. E assim, hoje olhamos as serpentes que começam a morder e matar o povo de Israel. Há muitos que estão ali morrendo em meio aos egípcios e a todos os outros. Há muitos que estão ali padecendo em meio a todo o sofrimento que estão passando. Mas o Senhor quer preservar os seus, o Senhor quer salvar os seus, e ensina Moisés a construir, a fazer uma imagem. Ao contrário do que muitos nossos irmãos cristãos dizem, de que a imagem é proibida pelas Sagradas Escrituras, temos hoje uma passagem claríssima, como outras, onde Deus ordena a Moisés a construção de uma imagem. Faça uma imagem de serpente e utilize essa imagem sobre uma haste. Quando o povo de Israel, que é o povo fiel, for mordido pela praga da serpente ou pela serpente, e se colocando diante dessa haste, dessa imagem, se colocando ali diante da imagem, seria curado. Olha que coisa interessante. Ao contrário do que muitos irmãos cristãos dizem, é Deus que manda no Antigo Testamento, escreveu e ensinou a fazer uma imagem como um canal de cura, como um canal de libertação, como um canal para que aquele que vai diante da imagem da serpente não morra. Então nós precisamos refletir essa dupla dimensão. Primeiro, ter a clareza e a adultez de entender a Sagrada Escritura e dizer: bom, Deus não proíbe imagens. Não é isso que está escrito nessa passagem. E a Bíblia não é contraditória nem contrária. A Bíblia não diz uma coisa para depois dizer outra. Assim como temos esta passagem de construção de imagem, temos também da piscina de Siloé, que Deus manda construir 2 imagens de bois bebendo na água da piscina. Como também na Arca da Aliança, Deus manda construir 2 imagens de 2 querubins, de 2 anjos, e colocar sobre a Arca da Aliança, para que o povo, ao ver a distância, reconheça que Deus está ali a promessa de Deus, a marca da aliança. E os bois como um sinal e canal para que a água possa estar ali curando aqueles doentes. A passagem que Deus fala sobre a não utilização de escultura é muito clara, quando ele diz: não fareis imagens daquele que está oculto, daquele que está escondido. Não fareis imagem para ser adorada como um Deus, como proibiu o bezerro de ouro que estava sendo adorado como se fosse Deus no lugar dele. As imagens que são proibidas são aquelas que tomam o lugar de Deus, mas não aquelas que significam a presença desse Deus onipotente. Aqui há que ter uma inteligência e uma capacidade adulta de raciocínio para de fato perceber que o problema não está na imagem, mas a forma de utilização da imagem. E se alguém coloca uma imagem no lugar de Deus, está equivocado. Mas as imagens dos santos para nós não estão no lugar de Deus. Temos a clareza quando olhamos para a imagem da Virgem, que é a imagem de uma mulher e não de Deus, mas de uma mulher que encontrou graça diante de Deus. Quando olhamos para a imagem dos santos, temos a certeza que estamos olhando para o Santo Padre Pio, que estamos olhando para a Santa Faustina, que estamos olhando para Santo Expedito, que estamos olhando para Santa Teresa. Não estamos olhando para Deus e não colocamos neles a força de um Deus, mas diante da imagem dos santos fazemos como aquele povo que olha para a imagem do santo, que encontrou graça diante de Deus e santidade, e dizemos: ó meu Deus, me cura. Da mesma forma que o povo que estava ali sofrendo com a praga da serpente, nós também colocamos diante da nossa devoção para pedir a Deus: Senhor meu Deus, por este caminho que esta pessoa caminhou de santidade, cura-me, liberta-me, transforma-me, modifica a minha vida e me faz ser adulto, capaz de raciocinar com clareza e não com infantilidade temas tão profundos como esse.
e me ensina a ser um cristão autêntico segundo o seu coração. Não há outro Deus fora do Deus eterno e todo-poderoso, e há um só caminho para se chegar a esse Deus, que é Jesus Cristo, Senhor. Mas neste caminho que é Jesus Cristo, há um monte de placas sinalizando, várias placas que dizem: cuidado com a lombada, cuidado com o buraco, vire à direita, curva perigosa à frente. E estas placas são os santos e santas que nos ensinam o caminho por onde já passou. Bom, a minha mãe sempre me ensinou um caminho a andar, me mostrou um caminho que deveria fazer. E assim como a minha mãe me ensinou um caminho, quando eu leio a vida de um santo, eu percebo um caminho correto, digno e justo de chegar até Deus. E quando eu me coloco diante de uma imagem de um santo, eu olho para aquilo que ele foi, para o bem que ele fez, e digo: meu Deus, se esta pessoa conseguiu, eu também posso, eu também consigo, eu também me identifico com esse tipo de caminho, eu também vejo que este caminho me mostra uma forma de chegar ao céu. Assim, queridos irmãos e irmãs, tirando a balela da utilização das imagens e esculturas, que podemos fazer um estudo mais profundo, teológico, para isso, mas entrando no mistério do Deus Salvador e ressuscitador e restaurador de cada um de nós, precisamos perceber que se no Antigo Testamento, como diz o Evangelho, levantava-se, olhava-se para a imagem da serpente, hoje nós levantamos o Cristo, hoje nós olhamos para a cruz do Cristo e queremos sim sermos curados das serpentes que estão nos mordendo ao longo da história. E aqui eu não falo somente da força do mal, porque ela existe. Quem nega o mal nega a Sagrada Escritura e nega Deus. Ela existe, ela tem força, ela pode se achar a brecha do pecado, morder e machucar. Mas aqui eu falo também de todos os males físicos e humanos, de pessoas com maledicências que inspiram e jogam maledicências no ouvido de A, B ou C, de pessoas com motivos de pecado e raiva, rancor, inveja, ciúme e tantas outras coisas que mais destroem do que constroem. Aqui nós precisamos refletir. Levantamos a cruz de Cristo para enfrentar a maledicência da divisão, da guerra, da fofoca, da intriga, para enfrentar a maledicência humana e espiritual, é claro. E qual é a forma de enfrentar tudo isso? É olhar para Cristo. De tal maneira, Ele é igual a Deus, e Ele é igual ao Pai em tudo, mas Ele abriu mão de sua condição divina. Ele abriu mão daquilo que tinha como Deus, e se fez homem semelhante a nós. Assumiu a condição de um escravo. Não só saiu do seu reinado todo-poderoso, mas se tornou um escravo, igual a nós em tudo exceto no pecado. Somos escravos, queridos irmãos e irmãs. O pecado tem nos escravizado, o mal tem nos escravizado, a humanidade tem nos escravizado, os pensamentos, os sentimentos, as experiências têm nos escravizado. Somos muitas vezes escravos deste pecado que nos rouba de Deus. Mas aquele que se fez escravo, fez para abrir de fato a cela para todos nós e nos libertar pela sua morte obediente até a cruz, do qual nós exaltamos acima de tudo. E neste Senhor e neste homem tudo se faz novo e transformado. Nós precisamos sim aprender a olhar para esse Cristo ressurreto e olhar para esse Cristo que ao ressuscitar fez nova todas as coisas, dando e esvaziando de sua condição divina, fazendo-se semelhante a nós em tudo, como já disse, como escravo, para libertar a todos os escravos. Somos livres, somos salvos, mas ainda não estamos. O já e ainda não da teologia nos permite aprofundar e vivenciar de maneira clara um estado o qual nós devemos aprender a viver. Somos salvos, mas não estamos.
porque ainda deixamos o pecado nos fazer sucumbir. Somos salvos em Cristo Jesus, mas não estamos, porque ainda fazemos escolhas que não deveríamos fazer, porque ainda saímos do caminho, porque mesmo tendo as setas mostrando os perigos e as dificuldades, teimamos em ser egoístas no pensamento e fazer as escolhas por nós mesmos. Ainda teimamos no meio do caminho, que sabemos mais do que aqueles que passaram os 2000 anos de história da igreja. Ainda teimamos que somos mais santos, mais sábios, mais poderosos, mais capazes do que aqueles que passaram nesses 2000 anos de história de cristianismo. Porque ainda há orgulho dentro de nós, porque ainda há arrogância dentro de nós, porque ainda há uma incapacidade de se ver. Às vezes olhamos para fora e apontamos os dedos e erros para as pessoas, mas esquecemos que os erros que estão fora e que nós enxergamos com tanta clareza, muitas vezes podem ser reflexo dos erros que estão dentro. Muitas vezes podem ser reflexos de escolhas erradas que fizemos e refletimos nos outros. Muitas vezes só enxergamos aquilo que muitas já passamos, ou que já vivemos, ou que temos o propósito de passar, ou podemos passar se não nos convertermos. Queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos abrir os nossos olhos, precisamos entender que estamos aqui vivendo nesse vale de lágrimas todos os dias. Precisamos entender que estamos aqui nesta realidade de uma vida difícil, sendo mordidos por serpentes todos os dias, tendo o nosso calcanhar mordido todos os dias. Não nos deixemos envenenar pelas veredas que o mal trouxe à humanidade. Não nos deixemos envenenar pelo veneno que a própria humanidade agora destila, e não precisa nem que o mal faça. Não nos deixemos envenenar pelo espírito da discórdia, da divisão, da guerra, da briga, da separação, da calúnia, da difamação, da raiva, do ódio, da fofoca, da intriga. Não nos deixemos contaminar pelo veneno que nos rouba de Deus, mas ao contrário, olhemos para o Cristo obediente, que foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. Nós também, prostrados aos seus pés, precisamos exaltá-lo sobre todas as coisas. Nós também, prostrados aos seus pés, precisamos exaltá-lo sobre toda a situação de nossa vida. Nós também precisamos reconhecê-lo, exaltando como o único Senhor, Mestre, Rei, dono de nossa história. Nós também, queridos irmãos e irmãs, precisamos olhar para o Senhor, reconhecer quem Ele é em nossa vida, assumir de fato como Senhor e Deus de nossa história, e desta forma sermos aqueles que se prostram diante dEle para reconhecê-lo, levantando e dizendo: este é o Senhor, o Deus da vida e da história, que no alto do madeiro, como cordeiro silencioso, se entregou para a minha salvação, para a minha restauração, e eu creio que nele tudo está sendo mudado. Queridos irmãos, a fé é algo fundamental. Se me alugar muito mais hoje, mas ao exaltar a Santa Cruz e ao olhar o mistério daquilo que somos chamados a viver, precisamos refletir o quanto de fato estamos sendo marcados e nos deixamos marcar por esse Cristo que numa obra extraordinária nos salvou, pois Ele estará aqui sobre o altar, seu corpo no seu sangue. Não é um símbolo, não estamos numa ceia somente. A Santa Missa é a presença, é o lugar da presença real do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui no meio da Assembleia, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. E se de conformidade pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Que mistério extraordinário é isso, que bonito é isso.
mas Ele está presente na Assembleia. Ele está presente em persona Cristo, no sacerdote que preside a Eucaristia e que conduz pela boca humana nossa experiência e expressão celeste, se assim deixarmos com que a palavra de Deus nos toque. E Ele está presente no seu corpo e no seu sangue na Eucaristia. A Santa Missa não é uma ceia, eu repito. A Santa Missa não é uma representação, não é uma repetição. A Santa Missa não é um lugar simplesmente para se repetir o que Jesus fez. Mas a Santa Missa é a atualização do extraordinário milagre da presença real de Jesus sob o altar, o Calvário. Jesus se torna atual, presente, seu corpo e seu sangue, como alimento salutar, o qual nós elevamos e o qual desejamos comungar como cura de nossas almas, como cura de nossos corpos, como cura de nossas vidas. Mas o mais triste é que existem tantas pessoas que comungam sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, e mesmo comungando, continuam fazendo as mesmas coisas, as mesmas raivas, os mesmos ódios, o mesmo coração endurecido. Nem com a carne e o sangue do Senhor penetrando a sua alma, quebra o coração endurecido, disposto a brigar sempre. Existem tantas pessoas que, mesmo participando da Santa Missa, não conseguem entender esse mistério da transformação de vida que precisa ter, de uma metanoia. E não é para agradar as pessoas, não. É para se conscientizar ao comungar o corpo e o sangue de Cristo e ao levar o Senhor ao mais profundo daquilo que eu sou. Eu preciso entrar nesse processo de transformação que quebre o meu coração endurecido, que mude a minha maneira de falar, a minha maneira de olhar, de ver o mundo, a minha maneira de estar no mundo, a minha maneira de ser no mundo, que mude o meu caráter, que mude o meu temperamento, que mude a minha forma de viver, que mude a minha forma de me comportar, que mude a minha forma de reagir às situações que as pessoas fazem, que mude a minha maneira de viver em todos os horizontes e tempos. Elevar o Cristo é mais do que simplesmente pegar um crucifixo e colocar para cima e dizer: esse é o meu Senhor. Mas elevar ao Cristo é assumir sobre o seu próprio corpo e se tornar um ostensório vivo e mostrar para o mundo: eu sou o ostensório vivo do Cristo que está em mim. Assumir hoje o mistério da Santa Cruz é deixar com que o Cristo vencedor esteja presente dentro de nós, de tal maneira que já não seja mais eu que viva, mas Cristo que viva em mim. Queridos irmãos e irmãs, não adianta vir à Santa Missa e não ter transformação nenhuma. Não adianta vir à Santa Missa e continuar as mesmas murmurações, reclamações, as mesmas raivinhas, briguinhas, contendinhas, probleminhas. Não adianta vir à Santa Missa para continuar um homem velho. Precisamos exaltar o Cristo com a nossa alma, com a nossa vida, com o nosso ser, transformados por Ele, modificados por Ele, curados nele, no seu corpo e no seu sangue. Ele nos curou e nós o exaltamos hoje para dizer: Senhor meu Deus, Tu és a minha vitória, Tu és a minha ressurreição, Tu és a minha cura, Tu és o meu homem novo, porque Tu me ensinas a ser segundo o Teu coração. Enfim, que Deus nos ajude a entender que não basta só conhecer, mas é preciso reviver, fazer metanoia, modificar e encontrar de fato o Deus que nos chama à vida eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,